Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu. E essa semana a gente está dando continuidade sobre o estudo da Descanso em Cristo. E essa semana a gente vai estar falando sobre as raízes da inquietação. E lembre-se, se você tem gostado desses vídeos, compartilhe ou curta o vídeo para que outras pessoas também possam encontrar esses vídeos. Muito bem, continuamos aí, Pitu, falando sobre a inquietação. Agora a gente vai entrar na raiz do problema, né? Inclusive, a lição fala sobre o exemplo daquela árvore, o álamo, que é uma árvore que vive até 100, 150 anos, mas quando ela morre, as raízes ficam tão profundas que duram centenas, milhares de anos, né? Então, o problema da inquietação é um problema que não só a religião, mas o mundo também tenta resolver, mas a gente vai estudar hoje que ele é um problema bem mais profundo. Interessante que a lição faz um link de três coisas que a gente vai conversar, três sentimentos ou três situações que acontecem para a pessoa e essas três coisas, elas fazem com que a gente não aproveite o descanso que Cristo quer dar. Uma é o egoísmo, a outra é a ambição e a outra é a hipocrisia. Eu nunca tinha ligado essas três coisas com inquietação e falta de descanso em Cristo. Na minha concepção de cristianismo, eu achava que essas três coisas eram três coisas que eu deveria vencer no processo de santificação, mas é interessantíssimo o que ele fala aqui. Então, começando com o egoísmo, né? Ele fala sobre a parábola onde Jesus comenta que aquele homem tem um celeiro e ele tem uma colheita maravilhosa e ele fala, o que eu vou falar para minha alma? Eu vou falar para ela o quê? Olha, colha bastante, guarde toda essa colheita nos seus celeiros e curta a vida e relaxe e vive em paz. E aí diz que Deus fala para ele assim que ele foi insensato e que a vida dele foi clamada no mesmo momento. Essa parábola foi contada num contexto de um rapaz que estava falando para Jesus, diga para o meu irmão dividir a herança comigo. E Jesus falou, eu não sou o juiz entre vocês dois. Então o problema do egoísmo, que diz aqui, Pitu, que é um problema bem real, que eu me identifiquei muito, o problema não é você querer ter as coisas, o problema é você querer ter mais do que você precisa, é a abundância, é aquele sentimento do faraó lá no Egito, que pedindo para os israelitas trabalharem 24 horas por dia para produzir coisas. E nós aqui, você como trabalha de área de RH, talvez você já deva ter visto esse estudo, mas tem um estudo que diz que se você ganha mais do que $70 mil por ano, em reais, eu acho que daria 280 mil reais, enfim, tem uma certa quantia que a partir dessa quantia, $70 mil por ano, não aumenta a sua felicidade, entendeu? Então o egoísmo é o quê? É aquele sentimento que não faz com que você fique em paz com o que Deus te dá, com o pão nosso de cada dia, né? Com aquele maná que você tem que aprender a comer todo dia. E interessante esse estudo, João, porque, como eu sou de RH, o salário, pelo menos aqui o estudos nos Estados Unidos, ele não é o primeiro motivador do funcionário. Ele acaba ficando em terceiro, quarto e, dependendo da pesquisa, até em quinto lugar. Né, que a princípio a gente pensa que o dinheiro vai trazer aquela felicidade, né, a gente quer mais, mas no final das contas não é o principal motivador para a gente ficar engajado no trabalho. Não, esse é um bom. Realmente, a gente acha que o salário é aquela coisa que vai te motivar, né? E a pessoa que é bem pobre pode até achar, né? Se eu ganhar mais, eu vou ser feliz, Mas a hora que você começa a nutrir as necessidades básicas, né? Você vê que tudo vira vaidade. Interessante que a Bíblia diz que um dos homens mais ricos que existiu foi Salomão, né? Salomão ganhava 660 talentos de prata, de ouro por ano, que daria hoje bilhões de dólares. E ele é o mesmo que escreveu aquele livro, o Eclesiastes, onde ele diz que tudo vaidade, né? Que é tudo correr atrás do vento. Então, o egoísmo é uma coisa real, né? É uma coisa que todos nós temos, né? Quer dizer, eu penso em mim primeiro, depois eu penso nos outros, se sobrar alguma coisinha, né? E o que o Evangelho traz é exatamente o contrário, não é? Você pensa primeiro nos outros, depois em si próprio, né? Então, eu acho que a questão da gente confiar em Deus e a gente se entregar a Deus, talvez é isso que faça com que a gente consiga ter esse descanso, né? E essa analogia com a árvore é bem interessante, porque a árvore falou da raiz, que acaba que a gente não vê, porque está debaixo da terra, e ela forma uma estrutura gigante que fica, né, por vários anos depois que a árvore morre, e os animais se alimentam e faz parte da estrutura. E esse egoísmo, como a gente falou, né, tanto como a ambição e orgulho,
muitas vezes é como essa raiz está tão fundo na gente que a gente não vê, a gente nem percebe que é dessa maneira, que a gente sente um certo egoísmo, que a gente sente uma ambição e que acaba dando essa inquietação dentro da gente, que acaba perturbando o nosso descanso. E essa lição foi bem interessante, que como você falou, para mim também, eu não tinha percebido essa ligação, a gente achava que eram coisas separadas, mas como elas estão bem interligadas. E o curioso é que a gente cresce, mesmo você cresceu, nasceu na igreja, eu nasci no hospital, né? Aquela conversa de sempre, mas todos nós temos essa influência forte do mundo, né? Cara, você tem que cuidar da sua vida, você tem que correr atrás, ninguém vai fazer para você. A gente já nasce com esse sistema operacional colocado, inculcado na nossa cabeça, e você tem que cuidar do seu. E o evangelho é uma coisa completamente diferente. E a gente tem exemplos, né, de amigos nossos, na igreja de Tiro, por exemplo, você vê pessoas como o Isaac, a tia Gilda, né, não são perfeitos, são pecadores como a gente, mas extremamente generosos, extremamente desapegados. E como Deus abençoa, além da medida que a pessoa precisa. Então, eu estou sempre aprendendo com pessoas assim. E aí, Pitu, acho que liga bem com o próximo componente da inquietação e da falta de descanso, que é a ambição. Que esse aí, para mim, é o pior, né? Eu, como trabalho na área de informática, que é uma área cheia de egos, né? Você tem os Steve Jobs, o Bill Gates, você tem o inventor Mark Zuckerberg, que são pessoas que inventam produtos que mudam o mundo, entendeu? Então, a ambição é algo real. Aqui nos Estados Unidos, você vê várias pessoas começando negócios nas suas garagens e ficando rico. Então, essa luta constante, essa competição na área de tecnologia é um negócio que eu por muito tempo sofri e demorei para me livrar, entendeu? Eu tenho que ser melhor que o meu companheiro, entendeu? Eu estou bem, mas se eu vejo semana que vem um e-mail dizendo que o cara foi promovido, eu já fico doido, porque eu não fui promovido, entendeu? Também então, quero ser promovido, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas então, essa é interessante, João, também, que não é só na sua área de tecnologia, que, para vocês que não sabem, João, a gente fez o mestrado aqui nos Estados Unidos juntos, né? E naquela época, ou até antes, né? Qual que era o sonho da gente? Um dia talvez ser CEO de uma companhia, né? Ser um grande diretor, um diretor regional, né? Um vice-presidente. E esse tipo de ambição, de certa forma, é saudável, porque a gente tem que ter objetivos na vida. Mas a gente tem que ter cuidado dessa ambição não tomar conta da nossa vida e mudar o foco da onde a gente precisa estar olhando. E você vê, Pitu, assim, nós estamos tentando nos aproximar de Deus muito humildemente, mas tem pessoas que estavam pertíssimas de Deus, pertíssimas de Jesus. Os discípulos. Né? Pensar, por exemplo, a história dos discípulos, né? Eles andaram com Jesus dia e noite por 3 anos. Pedro, João, aquela turma toda. E você vê o que aconteceu quando Jesus está na Santa Ceia, lavando os pés de Judas, que vai traí-lo, falando que ele vai morrer, que ele vai ser assassinado, uma coisa traumática, terrível. O que os discípulos começam a fazer? Eles começam a brigar para ver quem que vai ser o maior, segundo, depois de Jesus no reino, né? Quer dizer, é uma coisa completamente fora da casinha, como a gente diz lá, né? E fora que Jesus estava explicando que estava chegando o fim, e os discípulos não estavam entendendo, eles não tinham essa percepção de que aquela era a última ceia que ia ter com Jesus. E aí acaba, né, sendo solene, que eles tinham acabado de comer o pão e tomar o vinho, representando o corpo de Cristo. E aí veio a pergunta, né? Quem que é o maior no reino de Deus? E aí fica aquela... É uma ambição? É uma ambição. Mas acabou tirando todo o cerimonial, né, daquela ceia, da preparação, que era para... E aí Jesus ainda fala, vai ter um traidor aqui entre a gente, mas ninguém deu bola para isso. E aí, Pitu, eu acho que assim... O que fica fácil de fazer é a gente desanimar, né? A gente fala, pô, mas se nem os discípulos conseguiram, como é que a gente consegue, né? Então é fácil de você falar, esse negócio de conhecer Deus, conhecer Jesus, tá por fora, entendeu? Porque hoje em dia, se você for ver, o próprio mundo também tem literatura de autoajuda, tem outros gurus, outros palestrantes que falam que eles supostamente resolvem o problema da ambição, do egoísmo, até da paz interior. Mas como a gente está estudando nessa lição e vem estudando ao longo dos trimestres, o problema é bem mais embaixo, né? Então, a pergunta que fiquei pensando essa semana é como que eu posso mudar? Como que eu posso vencer egoísmo, ambição, hipocrisia e ter descanso em Cristo? Será que eu consigo fazer isso sozinho? Que tipo de esforço eu tenho que fazer? Entendeu? Essa pergunta interessante, João, porque
né? E eu acho que a resposta é até bem complexa, e eu desafio aí os ouvintes também a meditar sobre isso, porque para cada um é diferente. E eu até tenho uma teoria que para mim até faz sentido, mas pode não fazer sentido para todo mundo, porque a paz interior a gente só consegue ter, e esse descanso que a gente está estudando, e poder fazer as coisas de uma forma que não vai ter egoísmo, que a ambição está na parte correta, e não vamos ser hipócritas. Só vai existir se Deus está no nosso coração. Porque eu posso ser a pessoa mais bondosa da Terra e doar toda a minha fortuna, milhões ou bilhões de dólares, mas se eu não tiver Deus no meu coração, nessa paz interior, a motivação pode não estar 100% na direção correta. Por mais que eu queira, não, faz anônimo, não quero estar, mas dentro de você vai estar sempre aquele, legal, eu fiz isso, que é justamente o que que Jesus fez aqui na Terra, né? Ele demonstrou pouca compaixão com os hipócritas. Os fariseus, os sacerdotes do templo, eles, né, se achavam os melhores, e Jesus, ele era contra isso totalmente. Ele não gostava e era totalmente contra. E isso, para mim, me tocou pessoalmente, porque eu já dei meu testemunho aqui algumas semanas atrás, que crescendo na igreja, eu não sabia, mas eu vivia numa certa hipocrisia. E no exemplo eu usei a palavra dualidade, porque eu queria ser um cristão, mas também queria ser o amiguinho de todo mundo, fazer as coisas do mundo. E isso me perturbou bastante e eu não entendia por quê. E agora estudando e relendo, e essa semana acabou me tocando nisso. E tocou bastante aqui dentro, porque eu não quero ser um hipócrita. Mas é tão fácil a gente ser hipócrita. A gente esquece, no dia a dia, a gente faz alguma coisinha, ou a gente está com os amigos, um pessoal que talvez que não tem um outro estilo de vida, e você quer se enturmar e fazer parte, e ser legal com todo mundo, você acaba fazendo essas coisas sem, talvez, maldade no coração, mas no fundo a gente é aquele hipócrita, é aquele morno que a gente não pode ser. A gente ou tem que ser frio ou quente. O morno, né, vai cuspir da boca, vai vomitar da boca. Agora, Vitor, uma coisa assim também que a gente tem que ficar claro, que eu acho que diferencia o verdadeiro cristão. Por exemplo, você pega Davi, né, que foi um homem segundo o coração de Deus, né, foi chamado assim. Ele foi um pecador tremendo. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que todos nós temos essa condição tua. Eu acho que a pior coisa é quando a gente não reconhece que a gente vive essa hipocrisia, porque realmente a gente vive numa luta entre o espírito e a carne. Quer dizer, a gente quer fazer o que Deus quer, mas a gente tem o nosso desejo carnal porque a gente está afastado de Deus desde o Jardim do Éden, não é? Por isso, e quando Jesus veio, ele falou uma frase em Mateus, que inclusive está na lição, que se você não entende a natureza do pecado e quão forte essas raízes são, você vai achar, Jesus não é o príncipe da paz? Por que ele falou isso? Por exemplo, olha aqui o que Jesus diz, Mateus 10:34. Não pense que vim para trazer a paz na terra. Não vim trazer a paz, vim trazer a espada. E você pensa, como é que Jesus, né, o príncipe da paz, Jesus é todo paz e amor, como é que ele veio trazer a espada? Mas é o que você está falando, é essa hipocrisia que ele veio denunciar e veio, é uma espada que corta até a medula em todos os ossos, né? Agora, ele não deixa a gente desamparado, né? Ele nos agarra com a graça dele, a hora que ele revela essa hipocrisia, né? Isso. E olha essa parte aqui da lição que eu gostei bastante, que diz o seguinte: de acordo com Jesus, somos hipócritas quando não fazemos o que dizemos, quando tornamos a religião mais difícil para os outros sem aplicar os mesmos padrões a nós mesmos, quando queremos que os outros aplaudam o nosso fervor religioso e quando exigimos honra e reconhecimento que pertencem apenas ao Pai Celestial. Para mim, isso aí foi um tapa na cara bem grande. E eu acho que com isso, por isso que o símbolo da nossa inclusão no mundo de Deus é o batismo. O batismo é a morte para o eu, né? Você é uma nova criatura. Nicodemos foi falar com Jesus cheio de pompa, né? Sabemos que você faz esses sinais porque você é de Deus. Jesus foi lá e já rasgou o verbo com ele e falou, não, você tem que nascer de novo. Para com essa frescura. Por quê? Porque não adianta, não é conhecimento, não é? O conhecimento ajuda a gente a crescer na fé, mas é essa entrega, né, que a gente vem falando desde o livro de Isaías, essa entrega ao que o Messias vai fazer dentro de você, essa vulnerabilidade que você vai ter,
vai ser a única forma com que você vai ser transformado, né? E aí, não é o fim da sua vida, mas é o começo da vida nova. E não é só quando Jesus voltar, é aqui, né? Porque aí o que acontece? Acaba o egoísmo, começa o altruísmo. Acaba a ambição própria e começa aquela colaboração do reino, né? Então, eu acho, Pitu, que a gente poderia até encerrar por aqui, que fica muito fechada a coisa. Olha aqui, ó. Se o pecado é o veneno que produz o egoísmo, a ambição e a hipocrisia, porque o egoísmo, a ambição e a hipocrisia são frutos, não é a raiz. A raiz é o pecado, é a nossa separação de Deus. Olha o que a lição diz aqui, ó. Olhar para a cruz é o remédio contra todo desejo de exaltação própria, do qual somos vítimas. Então, temos que olhar para a cruz, porque no pé da cruz é tudo nivelado. Eu não sou diferente de você, eu não sou diferente do Bill Gates, do Martin Luther King, todo mundo é igual, entendeu? Conforme contemplamos a vida de Jesus, aí sim a nossa vida é transformada. Nós nos tornamos como aquele que nós adoramos. E o que diz aqui a lição para mim é lindo, né? Olha aqui, ó. Essa é a revolução cristã que acontece na nossa mente. É a revolução completa dos padrões do mundo. É um novo conjunto de valores. O princípio deste mundo é você ter. O princípio do reino de Cristo é você dar. O princípio deste mundo é a autopromoção. O princípio do reino de Cristo é a abnegação. O princípio deste mundo é o foco em si mesmo. O princípio do reino de Cristo é o foco nos outros. Então esse é o convite, né, Pitu? A gente tem que nos entregar nos pés da cruz, temos que nascer de novo e pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Cristo, a gente vencer esses problemas de medo, de hipocrisia, e aí sim teremos descanso, né? Legal. Eu queria deixar um desafio aqui para o pessoal, Pitu, que fala no final da lição, que eu achei bem interessante. Ó. Porque às vezes é bom a gente tentar mesclar a parte teórica com alguma coisa prática, né? Eu achei bem legal isso aqui. Olha aqui, ó. Diz assim, ó. Encontre um lugar tranquilo para ficar com Deus, peça para Deus ajudar a vê-lo a uma necessidade específica de alguém perto de você. Ou seja, eu e você vamos parar com isso aqui, antes de dormir a gente vai num lugar tranquilo, vai orar, fala, Deus, será que tem alguém agora que está precisando da minha ajuda? Será que tem alguma pessoa que eu posso dar uma palavra amiga, eu posso orar, posso conversar, ou simplesmente ouvir a pessoa, né? Aí diz aqui, assim que o Espírito Santo impressionar você com essa necessidade, pergunte a Deus o que você pode fazer para ajudar essa pessoa. Pode ser algo tão simples, como convidar um idoso solitário para jantar, ser babá para uma mãe que está sozinha. Esse talvez é meio difícil, Pitu. Não tente isso aí, que com criança você vai ficar cansado. Mas pode você consolar um idoso, pode você fazer alguma coisa assim, né? E tome a decisão positiva de dar o seu tempo para abençoar essa pessoa, e isso aí vai abençoar você mais que. Então, o desafio é o quê? Você ore, peça para Deus te mostrar alguém que você possa ajudar e ajude. E eu prometo para você, pensar menos em você, pensar mais nessa pessoa, você vai sentir menos cansado, menos egoísta, menos ambicioso, e você vai sentir muito mais paz. Né, Pitu? Então, que Deus nos abençoe e que a gente tenha coragem, né, de conversar com o Espírito Santo, ouvir a voz dele e agir, né? Deus nos abençoe. Bem. Pode orar para nós, Pitu, para a gente terminar? Vamos. Nosso Pai, muito obrigado por mais uma lição, muito obrigado por estudar a Tua Palavra. Esteja com cada um de nós essa semana, que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém.